Olá, família Santa Úrsula, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando, se preservando diante desse cenário que nós estamos enfrentando. Cenário este que nos impõe muitos medos, muitas angústias, incertezas, mas não podemos perder a esperança de que tudo isso vai melhorar, logo, logo passa. Eu sou Josilene Abreu, a coordenadora da instituição do Colégio Santa Úrsula, da Unidade da Educação Infantil. E hoje, em mais uma quarta compartilhada, nós estamos aqui para fazermos um diálogo sobre escola, família e mediações de aprendizagem. E neste diálogo, quem vai compor este diálogo é nossa supervisora, nossa querida Ana Biana. Olá, comunidade Santa Úrsula, família Santa Úrsula. Eu sou Ana Biana, sou a supervisora da educação infantil e estou aqui em mais uma quarta compartilhada para a gente conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre uma questão que é tão importante, que é essa relação de mediação entre a família, a escola e a comunidade escolar. E hoje, estando conosco, trazendo para esse diálogo um grande parceiro nosso do SAIS, o nosso querido Guilherme. Guilherme é aquela pessoa que não traz respostas, mas é uma pessoa que traz tanta inquietação, é uma pessoa que transita em tantos espaços e traz tantos questionamentos interessantes e importantes para o nosso dia a dia na escola. Olá, uma alegria poder estar aqui com vocês, Ana, Jó. É muito bom estar com vocês nesse nosso encontro e mando aqui um abraço a toda a comunidade de Santa Úrsula, nessa nossa quarta compartilhada. Afinal, a ideia é a gente trocar um pouco de figurinhas aqui. Obrigado aí pelo carinho, viu, Ana? A ideia é de fato essa, acho que a educação se faz assim, né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Então, é preciso ter muito cuidado, muito carinho, mas também muita qualidade. E aí estou aqui como, né, a pessoa que representa aí o SAS. Nós temos também a Gabriela Barreto, que também é consultora da escola, para a gente fazer esse momento com vocês. Então, quero dizer que é uma alegria que a gente possa estar junto aqui nessa discussão, tá bom? Olá, Guilherme, tudo jóia? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática que é de suma importância no contexto educacional, que é essa relação entre família e escola. Como que cada um tem a sua importância, mas para que, de fato, a aprendizagem de nossas crianças possam acontecer, eles precisam dialogar de maneira coerente para que tudo possa fluir da forma mais benéfica possível para o nosso maior objetivo, que é o aprendizado de nossa criança. Então, Guilherme, pensando nesse pressuposto, antes que você faça, eu acredito que você vai falar um pouco sobre o SAIS, esse grande parceiro, nos fala também como que os pais podem ajudar, contribuir na aprendizagem das crianças dentro e fora da escola, vendo que a gente passou por um momento remoto, ano passado, 2020, passando por esse momento, como é que os pais ainda podem contribuir cada vez mais com essa parceria? Muito bom. Obrigado pela pergunta, viu, Jó? A gente tem aqui, essa tua pergunta ela é muito boa porque ela tem muitas facetas, né? Então, de fato, eu vou até apresentar um pouco o SAS, mas eu vou apresentar no fluxo da nossa conversa, porque acho que vai até fazendo mais sentido, né, para o contexto que a gente está vivendo. Acho que a primeira coisa que todas as pesquisas nos mostram, e é importante olhar para esse olhar, né, a escola como sendo composta por cientistas da educação. Então, um primeiro olhar que a gente quer trazer é essa profissionalização da escola que se tornou mais evidente com a pandemia, e isso se tornou mais evidente porque a parceria com a família ficou mais próxima. Perceba, de fato não é possível fazer a educação sozinho. A gente já sabia que precisava dar as mãos, mas com a pandemia a gente estreitou os laços, embora não de forma física, mas eles ficaram mais estreitos. A escola estava mais dentro da casa e a casa também da gente, mas um pouco dentro da própria escola. E aí, todas as pesquisas nos mostram, tanto durante a pandemia como daquilo que vai tratar do próprio acompanhamento pedagógico, né? Vamos dizer que é importante que cada um saiba também um pouco do seu papel, porque a gente, quando sabe o que é nosso e o que é do outro, a gente se organiza melhor. Então, para esse acompanhamento se tornar mais efetivo dentro desse contexto, a primeira coisa é que a família tem que saber que ela precisa cuidar da saúde física e emocional.
Então, esse é um ponto que a gente pode aprofundar um pouco mais na frente, mas cuidar da saúde física e emocional, incluindo ações de rotina com os seus filhos. Então, esses dois pontos aqui da saúde e da rotina, eles são estruturantes para esse encaminhamento, para esse acompanhamento pedagógico que a gente está tratando aqui. Porque, efetivamente, como é que um pai ajuda o filho? Primeiro, não fazendo aquelas perguntas que são mais objetivas. Se foi tudo bem, se a prova foi boa, porque essas perguntas dão sim ou não como resposta, né? E às vezes não é isso que a gente de fato está querendo saber. E o que é que a gente, então, como é que a gente pode fazer, Guilherme? O que é que você sugere? Acho que a primeira coisa é entender como os filhos estão, é perguntar como foi? O que é que você mais gostou? O que é que te incomoda hoje? E aí eu vou lembrando, porque os relatos vão contando melhor, às vezes até do que, de repente, só a pesquisa, né? O relato dos pais, eu tenho escutado muitos pais dizendo assim: Guilherme, dentro dessa pandemia, eu tenho percebido que acompanhar o meu filho não é somente mostrar os resultados, é saber que os erros têm feito parte. Então, assim, me conte mais, né? E aí, tem pais que têm feito perguntas, por exemplo, dessas aqui, que eu acho que são mais assim: como é que você está se sentindo agora? E dá tempo para o filho responder e escuta a partir do que ele de fato respondeu, e essa pergunta dali se desenvolve. Sem pressa, sem muitas outras perguntas na sequência, mas num movimento de escuta muito verdadeira. A escola tem feito isso também. Por exemplo, a gente só assiste qualquer aula, os professores, eles, antes de começar as aulas, e vale ressaltar aqui que eu tive a oportunidade de viver isso aqui dentro da escola, junto com vocês, bom os pais saberem, que sempre a supervisão, a coordenação pergunta para os professores como eles estão antes de começarem os momentos. Então a gente pergunta: como é que vocês estão hoje? Como é que você está se sentindo agora? Outra pergunta, por exemplo: o que é que você sabia ontem que de repente, o que é que você aprendeu hoje que você não sabia ontem? Então, parece elementar, mas organizar essa saúde física e emocional dos nossos filhos. E aí esse pai que falou dos erros, ele disse o seguinte: meu filho, para ter saúde, eu precisei, por exemplo, trazer mais bichos para dentro de casa, porque ele gosta muito de bichos, por exemplo, né? E é engraçado porque no meio da aula tinha uns passarinhos voando dentro de casa, sabe? Era um negócio bem animado, até um pouco diferente, devo confessar, mas é isso, assim. Isso foi necessário para que o filho dele se centrasse, porque ele tinha essa necessidade, sabe, Jordi e Ana, de estar mais perto, mas de ter vínculo, de ter interação. Então, um primeiro aspecto é esse, da saúde física e emocional. Um segundo aspecto que vai ajudar nessa questão que você está falando, né, de como os pais podem auxiliar na aprendizagem dos filhos, é ter uma rotina bem estabelecida. E quando eu estou chamando de rotina, talvez alguns de nós já tenhamos feito algumas reflexões a respeito. Então eu vou fazer alguns aprofundamentos aqui, porque eu sei que vocês já trabalharam um pouco desse tema no ano passado. Primeiro, o ser humano, ele precisa de uma organização por meio de fato, rotinas. Não é à toa que, por isso, na educação infantil, a gente vive a experiência da escola dentro de rotinas, e não em horários de aula muito assim, fixos, né? Muito pré-fixados, mas a gente tem uma organização, sim, dentro de horários, mas por meio de rotinas. Então é o momento da roda de conversa, o momento da leitura, o momento das experiências de aprendizagem, são momentos. E por que essa rotina é importante? Porque vai dando para a criança, e falando da criança, consequentemente do adolescente, dos nossos jovens, né? Todo o nosso corpo escolar. E aí, para falar também para nós como adultos, essa rotina vai dando uma previsibilidade das ações. E essa previsibilidade necessária nos centra e nos dá uma organização fundamental para que a aprendizagem aconteça. Não para colocá-la dentro de caixas, para que a gente organize e as coisas aconteçam de forma clara ali para a criança, e ela se situe no espaço, nos tempos, nas brincadeiras, em tudo que vai acontecendo. Então, a rotina, ela é fundamental. Quando eu olho para minha casa, por exemplo, alguns pais tiveram dificuldade com isso, porque eles perceberam que não tinham rotina. Os meninos não tinham nem rotina e nem espaço adequado. Então esse ponto, sem dúvida, é fundamental. Ter um espaço aconchegante, separar os materiais, ser
criterioso na ideia do momento. Guilherme, mas eles já estão na aula. Mas não é só estar na aula. É uma rotina, a preparação para aquilo. Aí eu lembro das palavras do nosso querido Bernardinho, lá da Seleção Brasileira de Vôlei, que diz que a preparação, né, foi o que fez com que a vitória chegasse. Toda a preparação é fundamental. Então, essa preparação para a rotina, para os momentos de estudo, de fato, são dois pontos estruturantes. Essa saúde física e emocional e a rotina são pontos estruturantes para auxiliar na aprendizagem das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Isso mesmo, Guilherme, eu também sou super a favor da rotina, não que ela venha ser, como é que eu posso falar? Que ela possa todos os dias acontecer da mesma forma. A rotina ela tem que ser inserida e cada momento de rotina ter uma abordagem diferente. Eles vão entender que é a hora da rodinha, que é a hora do estudo, que é a hora de ir para o pátio brincar, mas de formas diferentes. Então sempre vai ter uma surpresa e aí vai se tornando prazeroso. Nossa criança vai aprendendo com mais facilidade e encantamento pelo que está fazendo. E essa rotina também foi para dentro da casa dos nossos pais, né? Entrando lá, e aí onde o pai percebeu que dentro da estrutura familiar dele faltava um pouquinho de rotina, e aí de certa forma a gente conseguiu ajudar o pai a entender o quanto é importante ter rotina na escola, ter rotina em casa, e aí os dois fluírem melhor para nossa criança. Muito bom isso que você... Ana, desculpa, pode falar. Estou dizendo, interessante também que o pai trouxe essa informação, o pai pediu meio que ajuda, pediu suporte à escola, né? Não foi só perceber, eu acho que esse canal aberto, né, nesse período de pandemia, acho que foi um elemento que você trouxe, muito interessante, né? A família nunca esteve tão próxima, apesar do distanciamento físico, né? De verdade se compreendeu a necessidade dessa parceria para esse sucesso. Agora, Guilherme, a gente concorda com isso, acho que a família concorda com isso, a escola concorda, a escola já sabia e vem colocando isso há um bom tempo, que é necessário que haja essa parceria, mas é muito difícil de fato, existe uma linha tênue que parece que tem uma dificuldade imensa de ser ultrapassada, ela é uma linhazinha tão invisível, tão tênue, mas a gente não consegue ultrapassar, né? Eu disse no início da minha fala que você não veio para dar respostas, mas para trazer mais questionamentos, mas eu acho que eu queria lhe ouvir no que se refere, o que você acha que de fato está faltando para a gente efetivar essa parceria da família com a escola, porque assim, ambos os lados compreendem e respeitam essa necessidade, né? A gente entende que não há como acontecer, como se fazer escola sem essa relação de parceria, mas ela efetivamente nem sempre acontece, né? A escola, a gente entende que a escola procura ter uma escuta muito respeitosa, a família tem de fato procurado mais, eu acho que essa vivência de 2020 trouxe esse espaço de abertura, acho que abriu, né, portas para que esse contato acontecesse, né? Mas a gente sente que a gente ainda falta cruzar uma linha, a gente ainda precisa consolidar isso de fato. Como é que você vê isso, Guilherme? Minha amiga, que muito boa assim, essa tua pergunta, porque ela é uma problemática que se acentua, uma problemática, na verdade, um contexto que se acentua na pandemia. Acentua em que sentido? Fica mais evidente, né? Então, algumas questões sobre isso. Primeiro, existe um provérbio africano, que eu gosto muito, que diz que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança, para educar uma criança, né? Esse provérbio, ele, pensando no nosso viés daquilo que a gente vem conversando, as primeiras palavras de vocês elucidaram isso, quando, por exemplo, vocês disseram, olá, comunidade Santa Úrsula. Porque é isso, é esse senso de comunidade, que é uma comunidade de aprendizagem, mas que esse senso de pertencimento como comunidade, que juntos nós queremos
o bem dos nossos filhos, dos nossos alunos, o bem dos nossos meninos e meninas. Então, é nessa perspectiva que é a ideia. Então, a primeira coisa para a gente poder avançar mais nessa efetivação, né, para poder a gente ter uma parceria bem efetivada, é essa percepção de comunidade. E isso não é uma coisa vaga. Vamos dar exemplos aqui. Exemplos de ações de comunidade, por exemplo. A escola, eu sei que estabeleceu um canal de comunicação muito fluido, vocês têm agenda e tudo mais. Uma efetividade grande para que essa parceria aconteça é quando, por exemplo, a gente compartilha e traz os próprios pais para compartilharem ações com as crianças, com os outros pais. E eu sei que isso é muito comum que vocês façam, né? Trazer a própria família para dentro da escola na participação disso, para que a gente construa muito isso junto. Porque não é só a escola que leva. A família tem o seu repertório cultural, ela tem a sua história, e essa história enriquece porque ela faz parte também da nossa história. Então, os pais participarem do cotidiano escolar, isso é uma estratégia. Isso é um pouco mais comum na educação infantil. Então, uma coisa importante é como é que isso pode ser mais comum, fazendo já algumas perguntas desafiadoras aqui, lá no ensino médio, né? Como é que isso... Porque existe até uma brincadeira, né? A gente diz que na reunião de pais na educação infantil vem os pais, os avós, o cachorro, o papagaio, vem todo mundo, né? Todo mundo. No fundo 1 vem o pai e a mãe. No fundo 2 vem às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes o irmão. No médio não vem ninguém, né? E tudo, então, o menino tá ali, é porque já cresceu, mas na verdade precisa desse acompanhamento. Então a pergunta é, como é que a gente pode ter uma promoção, uma participação melhor, uma promoção de presença na escola? Uma situação dessa, por exemplo, é compartilhando essa coisa que a gente fala, por exemplo, dos projetos. Vocês têm muitos projetos na escola e a participação coletiva dentro dos projetos é uma situação onde isso se efetiva. Um outro ponto importante é o pai trazendo para a gente, e aí aqui entrando muito mais na ideia lá do acompanhamento da aprendizagem mesmo, como é que, por exemplo, ele olha e ele entende as dúvidas que o filho, de coisas que o filho tem em casa, que ele diz e que às vezes ele não traz para a escola. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que eu fui coordenador do ensino fundamental 1, e aí foi do infantil também, mas essa experiência foi no fundamental 1 dos iniciais. Eu lembro que uma mãe muito querida nossa, muito presente, uma vez ela me perguntou: Guilherme, mas como é que a gente pode olhar para o acompanhamento do aprendizado se a gente não sabe o que é que essas notas significam? Olha que interessante. A mãe disse: eu não sei efetivamente o que é esse 7. Você não sabia. Porque agora os pais têm os relatórios muito mais próximos, os dados, por exemplo, das avaliações estão muito mais evidentes e o pai consegue, não precisa necessariamente ler tudo, aquele que puder, claro, é fundamental, mas faz parte do processo perguntar para o filho onde ele tem um pouco mais de dificuldade ou onde ele gostaria desse acompanhamento. Por exemplo, lá na educação infantil, que é um segmento onde o pensamento das crianças é sincrético, ou seja, generalista, né? Você não vai fazer essa pergunta direta, mas você vai perguntar, por exemplo, para o professor, ou então vai perceber com o seu filho, se às vezes por que ele não interage tanto no momento da leitura? Às vezes é um determinado tipo de... O que é que falta de estímulo para ele naquele contexto? Ou então, por que ele não compartilha tantas brincadeiras? Será que eu estou brincando com o meu filho de forma suficientemente para que ele se sinta parte do processo? Sabe? Então, essa participação efetiva nas ações da escola, e aí aqui, gente, não é a quantidade, é a qualidade disso. Porque é importante. Eu, por exemplo, eu tenho um bebê, né, de 7 meses e tudo, então meu horário também com ele é super restrito, mas naquela hora, naquele momento, a gente se dedica integralmente para aquilo. Então a gente trouxe aqui organização do tempo, entendimento do acompanhamento do contexto onde os filhos estão inseridos e um feedback comum para a escola, juntamente com a participação dentro dos projetos. Eu tenho 4 pontos que, sem dúvida, efetivam muito melhor essa presença, essa parceria. Só que no ponto da parceria, tem uma outra situação aqui que eu acho que faz muito sentido a gente conversar, que é diferenciar o que é que não é também.
Porque tem o que é e o que não é. Por exemplo, motivação é uma coisa, cobrança é outra coisa. São coisas diferentes. Então, quando eu estou falando de motivação, eu estou, na verdade, acompanhando, estou entendendo o erro como o caminho do acerto. Eu estou, por exemplo, entendendo com o professor, não por que o meu filho tirou essa nota, eu estou como quem cobra a nota do professor, né? Eu estou, por exemplo, entendendo com o professor, se o senhor sabe dizer o que é que de fato aconteceu aqui, houve alguma coisa, houve uma situação específica, esse entendimento, ou seja, estabelecer um diálogo de resolução e não um diálogo de cobrança, nem para a escola e nem para o seu filho. Sem dúvida, porque esse é um movimento que é muito comum. Eu já escutei, por exemplo, quando eu estava na coordenação agora do infantil, um pai dizendo assim, não, Guilherme, a gente precisa ser muito assim, entender como é que os meninos estão lendo e tudo, porque eu não sei qual é o curso que o meu filho vai fazer no Enem. Seu menino tinha 3 anos. 3. Gente, calma, né? É importante saber quem são os seus filhos, em que tempo eles estão vivendo e o que é adequado para aquela faixa etária. Então, uma outra situação aí para estabelecer e tentar dar uma resolução, encaminhamento, né, para essa tua pergunta, né, assim, tempo, qualidade no tempo, participação nos projetos e um acompanhamento a partir das tecnologias, né, que vocês têm à disposição aqui. Inclusive, eu vou até pedir licença para poder compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês. Vou pedir que o nosso amigo aqui, o Igor, que nos ajude nessa construção, para eu demonstrar rapidamente aqui para vocês. Acho que uma coisa que faz bastante sentido é saber quem é o SAS, né? Porque tem pai que é novo, tem pai que tá nos conhecendo agora, mas tem pai que é antigo, mas que de repente não sabe quem é o SAS, onde é que ele nasceu, né? E o que é que a gente fez para chegar até aqui. Então, o SAS, ele é uma plataforma de educação que é aqui do Ceará, nasceu do Ceará, mas hoje está em todos os estados, né? Mas ele nasceu da experiência também de uma escola. É muito legal poder dizer isso, né? A gente nasceu da experiência de uma escola onde, há alguns anos atrás, né, para ser mais específico, 16, 17 anos, aí a gente está no 17º ano, alguns pais de alunos vieram atrás de um material para comprar um material que não era vendido. Só que esses pais eram diretores de outra escola, né? E aí ele veio comprar e tal, e o doutor Otto não ia vender, mas não, eu sei que eles foram tão insistentes que ele acabou conseguindo comprar esse material que a gente tinha lá, que era o material só da casa, né? E no ano seguinte eles retornaram, sabe? E nesse retorno, ele disse assim, olha, a gente vai querer novamente. Não, rapaz, eu não disse para você que ia vender só naquele contexto. Não, mas a gente vai querer. Só que tem uma coisa, a gente vai sugerir que vocês mudem essa questão aqui, porque essa tá errada. Rapaz, ele, o doutor Otto, né, que é o diretor da rede de colégio do Aritsá, ele disse assim, rapaz, é muita ousadia, né? A pessoa vir pedir meu material e ainda colocar defeito. Mas, na verdade, ele viu uma grande oportunidade. Ele viu que eles ajudaram a corrigir erros que existiam dentro da proposta. E assim ele fez a correção. No 3º ano, aí a coisa mudou de figura, foi quando nasceu, né? Porque aí a coisa continuou a procura e tudo mais. Naquela época, a editora Ari, né? Que ainda era dentro do colégio, e depois foi crescendo, se tornou o sistema, e hoje é o SAS, né? Que é a antiga sigla de Aritsá, né? Se tornou o nome mesmo, SAS, Plataforma de Educação, que está em todo o Brasil. E o que é que esse SAS que está em todo o Brasil, né? Ele tem. Aí são as nossas 5 sedes da Escola de Aplicação, de onde nasceu, né, o Aritsá, mas são empresas diferentes, né, que aí é onde vem a nossa história. E é legal dizer para vocês que nós temos aí 920 escolas, com mais de 280 mil alunos no Brasil. Então nós temos hoje esse viés. Mas por que a gente chegou a esse lugar, né, de tanta aderência em todo o país? Sem dúvida, é importante dizer no que a gente acredita. O que a gente acredita? A gente acredita que é preciso ter ferramentas e dar um verdadeiro suporte para os filhos de vocês. A gente acredita muito nisso. Então, como é que vocês acreditam e demonstram, Guilherme, essa crença de vocês e essa ação, né, essa perspectiva de vocês? Uma atualização anual do material.
Um exemplo vocês já devem ter visto, e se não viram vão ver logo logo, que já existem vários locais no próprio livro onde a gente já tem conteúdos a respeito da pandemia, não só sobre a ideia de vírus, mas sobre, na perspectiva da história e da geografia, na compreensão do processo como um todo, um pouco mais social, na ideia da matemática, fazendo os cálculos, por exemplo, de estimativa. Então, isso para citar só esse exemplo, mas a gente tem muitos outros, né? O SAS investe muito nessa atualização. Por exemplo, a gente tem, em média, 30% dos livros que não são reformulados, porque alguns passam por reformulação, anualmente sendo reformulados nas atividades. Normalmente, pelo menos 30% das atividades mudam todos os anos. Isso é uma informação importante. Uma outra coisa que faz bastante sentido. Por que isso aqui a gente atualiza? Porque essa atualização ajuda os alunos, por exemplo, no processo de aprendizagem, porque quanto mais contextualizado, mais próximo da minha realidade, mais sentido faz. Então, a gente tem até teve algumas séries que entram no material antes de serem lançados, viu? Na Netflix tem umas coisas que entram e tudo, então a gente tem todo esse investimento. E aqui eu não posso deixar de citar, já que a gente está falando com as pessoas responsáveis pela educação infantil, como o lançamento da nova coleção Explorar e Descobrir na Educação Infantil. Então, a gente teve aqui para esse ano de 2021, uma coleção toda nova, né? Pensando nesse viés que a gente está tratando aqui, que é a coleção Explorar e Descobrir, que é um investimento muito grande do SAS nessa primeira infância, nesse foco na aprendizagem por meio do brincar e das interações. Isso para citar um detalhe de fato muito relevante. A gente lançou uma coleção nova no meio da pandemia, você imagina a animação que não foi aqui dentro para que isso acontecesse. Então a gente tem todo um investimento que a gente acredita que isso precisa ser muito presente. Isso falando até aqui de material didático. Então, lançamento de livros novos, atualização da quantidade de atividades, isso na perspectiva do material didático. Uma outra coisa que tem a ver com isso das ferramentas, né, do suporte que a gente está falando, é essa telinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um resumo do resumo de tudo que a gente tem disponível para as famílias e para os alunos. Então eu tenho uma aba dos gestores, onde a gente tem relatórios de acesso, relatórios de dados com todas as atividades que os alunos fazem dentro da plataforma. A gente tem a nossa consultoria remota, né? Hoje é remota, mas o consultor vai presencialmente, faz todo esse suporte, o acompanhamento de todas as ferramentas, um apoio ao marketing, podcast e tudo mais. Mas para o professor faz uso, por exemplo, dos planos de estudo, nós temos a ferramenta do projeto de redação, nós temos o sistema de avaliação que contempla, por exemplo, a provinha SAS, avaliação acadêmica, o simulado SAS-ENEM. Nós temos aqui os vídeos e as brincadeiras disponíveis na SAS TV da educação infantil até o ensino médio, com orientações. Nós temos, além disso tudo, aquilo que é específico do aluno, como, por exemplo, o Eureka, ou minhas atividades, ou minhas avaliações, que é uma plataforma de acompanhamento da aprendizagem. Você não está falando de acompanhamento da aprendizagem? Pronto, está aqui. Eu tenho uma plataforma que me diz exatamente qual foi a questão que ele marcou, qual foi o conteúdo e o que é que ele precisa estudar daquilo novamente quando ele voltar para casa. Ele tem um feedback completo. A gente tinha isso quando a gente estava na escola? Queríamos nós ter estudado com algo desse tipo, onde você faz a avaliação e você já sai com um relatório completo do que você precisa estudar. Então, isso para citar algumas coisas, além do Eureka, que é o nosso famoso joguinho, né, e das outras atividades. A gente está com toda uma série de lançamentos aqui no SAS, assim, toda semana a gente está com um lançamento novo, a gente está com uma previsão, inclusive, de novos lançamentos aí para a educação infantil e Fundo 1, além de ferramentas como para planejamento do professor, para todo esse suporte. Então, eu dei aqui um panorama mais geral, porque a ideia não é aprofundar tanto nisso, acho que a gente pode até ter outro momento mais específico, mas o pai precisa saber como acompanha, e ele tem aqui todas as ferramentas. Detalhe, ele acompanha tanto pelo portal SAS, né, com o login e a senha. E você que ainda não ativou, ative, porque é importantíssimo fazer esse movimento, e acompanha pelo aplicativo, que é o SAS Aluno, né? Pelo aplicativo SAS Aluno, o pai consegue baixar os filhos e tudo mais e fazer uso de todas essas ferramentas que a gente tem aqui, tá? Então, para poder dar uma visão mais geral mesmo, e uma sugestão, não adianta a gente tem muita quantidade aqui,
Mas se você pegar uma ferramenta dessa, e a minha sugestão é que você vá nas videoaulas, você vá no Eureka e que você vá na plataforma de avaliações, porque isso sem dúvida vai te dar muito insumo, como os professores têm agora um relatório detalhado lá no Aprendizagens Essenciais, que é uma outra ferramenta que a gente ofereceu aqui nesse início para entender o que é que os alunos mais aprenderam e o que é que a gente ainda precisa consolidar em 2020. Então, o panorama geral, falei até um pouco rápido, porque é muita coisa e nem especifiquei muito, mas é importante saber que a gente tem todo esse acesso, incluindo os livros de 2020 no portal, né? O pai que está com o livro de 2021, mas ele também tem acesso ao livro de 2020, porque se tiver alguma coisa do ano passado, seu filho pode revisar, pode retomar de novo, e assim a gente consegue atender de forma mais completa. Que legal, Guilherme. E dando essa visão geral, esse panorama que você apresentou, você mostrou, ilustrou de fato todo esse movimento, né, que a gente precisa tanto entre escola e família para de fato efetivar essa mediação. Né? Esse envolvimento, a gente, quando eu digo que você realmente não traz respostas, mas traz novos questionamentos, é nisso que eu me baseio. Você trouxe elementos novos, você trouxe elementos concretos, na verdade, né? Como mediar? Tá aí as ferramentas, né? A família, a gente pode e deve ultrapassar essa linha que a gente chega a um certo ponto, compreende, respeita, acredita que é necessário, mas não ultrapassa. E que a forma de ultrapassar é, de fato, conhecendo aquilo que é ofertado pela escola, aquilo que é trabalhado com a criança dentro da escola e que se estende para a família. Né? Eu acho que você ilustrou muito bem a questão. Como sempre, Guilherme. Obrigado. Guilherme, como sempre, né, explanando tudo de forma muito coerente. Mas, Guilherme, é perceptível que o SAIS, ele embarca numa proposta maravilhosa, se renovando a cada ano, trazendo o que há de melhor para esse público que está começando seu aprendizagem, mas que já tem toda uma bagagem, por ser pequenininhos, mas já carregam essa bagagem. E o SAIS tem esse cuidado, trazendo várias sequências didáticas, várias teorias para que as tias possam se cada vez mais ter argumentos para poder desenvolver cada proposta que assim o SAIS nos lança para as nossas crianças. Mas diante disso, Guilherme, eu sei que esse cuidado que o SAIS tem das competências socioemocionais, de desenvolver as competências, todas as habilidades, como que de fato o pai pode compreender que não é só apenas reservar um momento para ter a sua aula, eu estou com o meu aluno. Existe uma diferença entre o estar com ele e estar de verdade, mergulhar naquela proposta. Como que você daria umas dicas para os pais? Fazer essa diferença, não ser só o companheiro, mas mergulhar nas propostas. Muito bom. A primeira coisa que vem na minha cabeça, viu, João, é que assim, os pais não têm que substituir os professores. Alguns pais tiveram essa angústia, né? Então, é importante saber o que não vai fazer. Você não precisa substituir o professor, não é o nosso papel. Você não precisa se tornar o especialista da área, né? Tem muito pai que viveu essa angústia, meu Deus, como é que vai ser? E tem uma outra coisa importante também, para a gente começar nesse percurso aqui, é que as formas de ensinar e aprender mudaram. Preciso dizer isso aqui. As formas de ensinar e de aprender. A escola do seu filho não é a sua escola, né? Não espere viver nessa escola dos seus filhos aquilo que a gente viveu, né? Eu me incluo porque a minha escola também era bem diferente dessa escola. Alguns longos anos atrás, isso, inclusive, a gente não tinha essa participação ativa do próprio aluno no seu aprendizado. Então, uma primeira coisa, assim, tentando desenhar um pouco essa resposta, João, é que assim, como o pai pode de fato contribuir ali, que voltando para a ideia de rotina, que ele não é o professor, as formas de ensinar e aprender mudaram, e aí a gente vai entender assim, os combinados dentro da família. Como eles acontecem efetivamente. A relação dos combinados é a ponte para entrar em saber como os nossos filhos estão. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um material que se chama Desenho Escrita na Educação Infantil, que é um portfólio do aprendizado, do percurso gráfico dos filhos de vocês. Vocês sabiam disso, tá? Esse portfólio, que é um registro mensal,
nos dá um panorama de como é que os meninos estão no percurso gráfico. Mas o desenho é também uma forma de expressão dos sentimentos. Então as professoras acompanham esses registros de forma muito sensível. O que é que a gente tem feito acompanhando os registros e os desenhos dos nossos filhos, por exemplo? A forma como eles expressam, pegam no lápis. Por exemplo, uma informação importante, o tônus muscular, o tônus, a força que você coloca na hora da escrita diz muito sobre como você está. Seu filho quebra muito a ponta do lápis ou o grafite, e se você também escreve com muita força, às vezes é só hábito, mas geralmente não é. Então é uma coisa importante reparar nesses detalhes aqui que denunciam, porque às vezes os nossos filhos não vão dizer diretamente. Então, atentar-se a detalhes como, por exemplo, rotina do sono. É uma outra situação fundamental para saber como os meninos, né, os nossos filhos estão. Então, eles têm uma rotina. Não, mas o meu filho ele é mais da noite mesmo. Será? Vamos falar aqui um pouquinho dos pequenos. Será que eles estão tendo muito acesso ou um acesso, inclusive, excessivo a muitas telas, principalmente à noite, o que vai interferir diretamente no sono? Então, esse é um aspecto estruturante, né, para um sono, porque o sono adequado, na verdade, é quando a gente dorme, que as sinapses, né, se concretizam e se consolidam na nossa cabeça e os aprendizados efetivamente acontecem. Então é preciso ter um bom descanso para isso. Eu estou trazendo esses elementos que eu acho que são mais da vida mesmo do pai, né? E tudo que... mas o meu filho já é adolescente. Ele é adolescente, mas como é que ele está? Porque como é que ele lida com essa rotina? Ele tem dificuldade em ter regularidade nas ações que ele se propõe, em ter hábito. Vou falar de um outro ponto, porque a gente está falando, eu usei o exemplo do desenho escrita, vou seguir aqui. A gente, na continuação do desenho escrita, tem um material que se chama Práticas de Produção Textual. É o Produção Textual no primeiro e no segundo ano, e o Práticas de Produção Textual vai até a segunda série do ensino médio. Dê uma olhadinha nesse livro. É um convite que eu faço para vocês. O que é que os filhos de vocês estão escrevendo? Não só como eles escrevem, mas sobre o que eles escrevem. Os interesses que estão envolvidos dentro daquilo que os nossos filhos de fato gostam, quais são os interesses, né, deles, não só do que eles gostam, mas também do que eles não gostam. Isso vai nos dar um panorama. Como é que o SAS ajuda nisso? Na educação infantil, ele faz isso em todas as sequências didáticas, literalmente, né? Todas as sequências trazem elementos que são cognitivos, né? Então, do fazer, do saber fazer, mas também trazem elementos socioemocionais. Por exemplo, uma brincadeira aqui, uma sequência que tem, os meninos viveram muito esses dias aqui, vou pegar um exemplo aqui do Infantil 5, né? Foi o álbum de figurinhas de animais, quando os meninos lá se divertindo, estão com elementos ali envolvendo conhecimento matemático, raciocínio lógico, mas tem elementos de identidade, de história da própria família sendo escritos ali. Então, essa sequência diz muito sobre aspectos de como se lida com perda e ganho do álbum de figurinhas, que é uma coisa muito difícil, inclusive para nós adultos. Né? A gente, vou pegar esse exemplo infantil, no ensino fundamental como um todo, a gente tem uma seção chamada Mais Atitude. Em todos os livros essa seção é presente. Vou dar um exemplo clássico disso, a gente tem uma habilidade, né, de resolução de problemas, mas o contexto é a partir de uma situação de poluição, por exemplo. Então eu estou trazendo aspectos da consciência socioambiental, estou trazendo aspectos, inclusive, do reconhecimento das minhas próprias práticas, mas dentro de uma resolução de problemas, percebe? Então é contextualizado, é nessa perspectiva que o SAS vai ajudando a escola. No ensino médio, por exemplo, a gente tem o projeto de vida, que está em processo de implementação pela escola. Inclusive, essa semana a gente vai fazer o lançamento dos itinerários formativos, né, que são para 2022, mas a gente já vai fazendo a preparação disso já em 2021, junto com o corpo técnico, junto com os professores, vai fazendo todo esse movimento. Então, quem aqui sabia o que é que você queria para a sua vida quando você era adolescente, gente? Se você não discutir isso de forma contextualizada e não tiver rotina de estudo, você não chega lá.
Porque é fácil de mostrar os desejos, mas o que é que a gente está fazendo para isso? Eu gosto sempre de comentar com os alunos sobre, até tenho aqui o livro, aquele livro, aqui, O Poder do Hábito, né? Que vai falar da ideia de como é que se cria o hábito, 21 dias, é uma sugestão, né, que eles vivem lá, mas ele fala que 21 dias fazendo a mesma coisa no mesmo dia, né, ou na mesma quantidade de tempo, para te ajudar a criar, por exemplo, um hábito. Se a gente não tem a referência desse hábito de escrita e leitura, pegando aquela mesma ideia do desenho escrita, do prática de produção textual, como é que a gente vai ter cultura de estudo? Então, isso tudo está falando sobre a ideia de aprendizagem, mas está trazendo agora elementos onde, como é que os meus filhos estão no seu projeto, sobre o que eles gostam. Aí vem o outro contraponto, tá, Joiana? Como eles descansam? Eles descansam mesmo, eles têm um momento do ócio, porque a criança, o adolescente, o jovem e o adulto precisa daquele momento. Isso é muito comum, inclusive, vou fazer aqui uma brincadeira, mas é muito comum entre os homens, né? O homem, às vezes, né? Alguns dos homens chegam em casa e tem aquela desculpa de dizer que está naquele momento do nada. Não, espera aí que eu estou no momento do nada, né? Então, chego em casa e tal. Mas isso é desculpa histórica, viu? As mulheres têm total direito ao momento do nada, quero dizer isso aqui também, viu? Essa é a desculpa histórica. Todos nós temos aquele momento onde você senta e não quer, sabe, reação, só ficar tranquilo, deixar as coisas sentarem, desanuviar. Isso é muito importante, porque sem isso a gente não consegue, sem as pausas a gente não segue com qualidade para o passo seguinte. Então, eu quis ser bem prático naquilo que vocês estavam conversando, mas a minha pergunta é, em cada uma dessas coisas, sistematizando, você consegue organizar as suas pausas? As suas. E as dos seus filhos? Eles sabem se autogerir nesse contexto? Eles reconhecem suas próprias emoções e, portanto, seus sentimentos, que são consequência das emoções? Isso é uma coisa importante. Então, se reconhecer, ter esse autoconhecimento e fazer essas perguntas no cotidiano da vida, em uma situação de jogo. Na minha casa, minha mãe gostava muito de jogar baralho com a gente. A gente tinha muito essa brincadeira. E eu lembro que naquela situação, hoje eu reconheço, mas naquela época eu não percebia. Minha mãe descobria muita coisa sobre mim jogando baralho, porque às vezes eu era muito respondão, ou respondia muito assim, tá? Não, mas é só um jogo. Mas na verdade dizia muito também de como é que eu estava naquela situação. Então, contextualizando, acho que pensemos naquilo que a gente faz todo dia. E nesse fazer todo dia, ensinar e aprender de uma forma nova, mas de forma que faz muito sentido para os meninos, olhando para as rotinas, para os tempos e para aquilo que precisam ser também as nossas pausas. Ai, Guilherme, foi lindo ouvi-lo falar. Eu espero que os pais também tenham curtido bastante, né? Tenham ajudado também. Eu acho que é muito importante a gente esclarecer alguns fatos, como mesmo você falou. Necessariamente os pais não são educadores, somos nós, né, que temos que dar essa luz, esse caminhar, esse norte para eles, porque estamos aqui na linha de frente, assim como eles também, né? A gente precisa saber, enquanto escola, que eles são super importantes no desenvolvimento de nossas práticas. Não poderíamos existir se também não fosse essa relação simultânea entre pai e família. Eu acho que é entre pai e escola, né? Pais e escola. Certo? Eu acho que então, uma falinha que você, assim, uma colocação que você fez, que eu acho que se a gente sair daqui, se quem nos ouvir conseguir entender isso, eu acho que essa live já tá ganha, já tá paga. Aquilo que você falou sobre a gente entender, os pais entenderem, e nós também, que essa escola não é a nossa escola, né? A nossa escola de origem. Então, a gente é muito baseado nas experiências que temos, né? Isso é natural, mas a gente precisa entender que essa escola que nós buscamos fazer hoje, ela é diferente daquela na qual nós vivemos, né? Nós temos baseado as nossas vivências e as nossas experiências. Eu acho que se a gente entender isso, né, enquanto pais, enquanto parceiros, eu acho que a gente faz um trabalho muito mais robusto, muito mais coerente, de fato.
Então, Guilherme, muito obrigado por tudo que você falou, tá certo? E até uma próxima. Ficamos em uma Até uma próxima, Guilherme. Ana Agradeço. também, muito obrigada pela participação. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela presença aqui com a gente, e mando um abraço a todos. E quero só encerrar dizendo para vocês que a gente tem uma experiência na vida, que é sempre pensar, assim, preocupar-se com o dia de amanhã, principalmente nesse contexto da pandemia, né? O que é que vai ser, e o medo tem sido uma tônica. Mas quero convidá-los a viver bem o presente, porque se a gente não tiver presente, plenamente presente no dia de hoje, nem vai estar tão presente também amanhã. Então, viver bem o presente, isso com certeza vai fazer toda a diferença. E ser presente, a gente sabe quando as pessoas estão presentes na conversa. A gente percebe a presença na vida. E aí, hoje eu agradeço porque as meninas estiveram extremamente presentes aqui na nossa conversa e a gente está envolvido e imbuído disso. Esse é o nosso desejo. E eu não vou lançar assim, calma que vai passar. Eu vou dizer, força, vai passar. Mas quando você for fraco, também não tem problema, porque vai ter o dia seguinte, se você viver bem o dia de hoje, tá bom? Perfeito. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigada, um abraço. Guilherme. Até a próxima. Um abraço.